Irmãos, quero que você abra comigo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmão, estar mais uma vez na presença de Deus, junto com os irmãos. Sou grato a Deus pela minha vida. Sou grato a Deus também por esta oportunidade. Pastor Marcos, que Deus abençoe. Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: os dois discípulos a caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia, ia dois deles a uma aldeia que estava distante de Jerusalém, a 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como os que fechados, para que não o reconhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleópatras, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes do sacerdote e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar para os irmãos sobre a ressurreição de Cristo. Só que para mim falar da ressurreição, irmão, eu preciso falar também da sua morte. E nós vamos ter que voltar, irmão, para nós entender o contexto de toda essa história. Esta palavra fala a respeito de dois discípulos de Jesus, que estavam voltando para sua casa. A palavra diz, irmãos, que de fato, numa sexta-feira, o crucificaram. Morte de cruz, irmãos. Mas um homem, por nome José de Arimateia, um homem que a Bíblia diz que ele era rico, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus a esse homem. E foi concedido, irmão. Então ele foi levado a um lugar onde ninguém ainda tinha usado aquele lugar. A palavra do Senhor diz que as mulheres também acompanharam, irmão, o corpo de Jesus aonde estava sendo colocado. E foi deixado nesse sepulcro e foi colocado uma pedra, irmão, para que ficassem ali. E as mulheres voltaram para sua casa. Mas no sábado, irmãos, elas se preparam para ir ungir o corpo do Senhor Jesus, porque elas teriam que ir no domingo, porque no sábado, os judeus eles guardavam o sábado, então não permitia que pudesse fazer esse tipo de coisas. Mas no mesmo sábado, irmão, o mesmo homem que tinha dado o corpo do Senhor a José de Arimateia, ele concedeu também, irmãos, aos príncipes, aos sacerdotes. Por quê? Jesus, irmão, ele tinha, enquanto era vivo, tinha uma promessa, que ele ressuscitaria. E esses homens, irmãos, eles foram até Pilatos e disse: olha, este que foi crucificado, dizia que ao terceiro dia ele havia de ressuscitar. Seria melhor que nós tomasse cuidado e colocasse guardas nesse lugar, para que ninguém amanhã ou depois venha roubar o seu corpo.
para que amanhã não venha dizer que verdadeiramente ele ressuscitou. E esse mesmo homem, irmão, que concedeu o corpo de Jesus a José de Arimateia, deu também o direito desses homens de guardar o corpo, selando, irmão, essa pedra, para que ninguém se aproximasse dali, que ninguém tocasse no corpo do Senhor. Quando essas mulheres, elas decidem ir no domingo, de manhã, elas já saem da tua casa sabendo, irmãos, as dificuldades que elas iam encontrar nesse lugar. Por quê, irmãos? Porque ela sabia que ali estavam os guardas, ela sabia que naquele lugar já tinha uma pedra posta naquele lugar, mas o que elas não sabiam, irmão, é que Jesus já tinha ressuscitado. Bendito é o nome santo do Senhor. E quando elas chegam nesse lugar, irmãos, ela vai ver a pedra removida. A palavra do Senhor diz que 2 anjos, irmão, descem do céu, rolam a pedra e se assenta em cima dela, fazendo assim com que Jesus, aleluia, saísse daquele lugar. E quando ela chega, irmão, e vê que o sepulcro está vazio, ela se entristece e disse: olha, roubaram o corpo do mestre, porque foi deixado aqui. Por que fizeram isso? E falavam e conversavam entre elas tudo aquilo que havia sucedido. Mas esses 2 anjos, irmãos, aparecem a essas mulheres e diz: olha, por que procurais aquele que vive entre os mortos? Jesus, ele não está aqui, mas já ressuscitou. E quando ela sabe, irmão, dessa boa notícia, ela leva esse recado aos discípulos, e eles estão todos reunidos. E quando ela chega lá e conta, irmãos, esse acontecido aos discípulos, eles vão ver se verdadeiramente isso tinha acontecido. Mas quando chega lá, elas vão ver, pastor Alexandre, que o sepulcro realmente está vazio. E eles voltam para casa, irmão, maravilhados, mas tristes, porque os anjos não tinham aparecido para eles. Eles tinham ouvido falar que as mulheres tinham tido uma visão de um anjo. E a ordem era que eles ficassem, irmão, reunidos. Não era para ninguém sair de Jerusalém, mas a decepção era tão grande. Por quê? Aquele irmão que veio que fazia milagre, que colocava a mão sobre o paralítico, ele andava, que colocava a mão sobre o cego, ele voltava a enxergar, já não se fazia vivo mais entre eles. A palavra do Senhor diz que esses 2 homens que nós acabamos de ler o texto, eles voltam para sua casa, uma aldeia chamada Emaús. A palavra diz, irmãos, que quando eles voltam para casa, esses homens vão percorrer 12 quilômetros. 12 quilômetros, irmão, trocando palavra entre si, dizendo de tudo aquilo que havia sucedido naquele lugar. Indignados, decepcionados, dizendo: como pode tudo isso ter acontecido com ele? Um homem que era poderoso em palavras e também em obras. Irmãos, a palavra de Deus diz que o mesmo Jesus, irmão, aparece no meio deles, caminhando junto com eles, e pergunta para eles: olha, que palavras são essas que trocais entre vós? Por que está triste o coração de vocês? E eles vão dizer para Jesus: olha, por acaso vocês são peregrinos? Por acaso você é peregrino aqui em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido? E ele vai dizer, irmão, quais? O que aconteceu aqui nesse lugar? Ele vai dizer assim: o que estão dizendo aí acerca de Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta diante de Deus e diante de todo o povo, que era poderoso em palavras e também em obras. Aí Jesus vai dizer para eles, irmãos: mas não estava escrito também pelos profetas, a partir de Moisés, Jeremias, que já anunciava que haveria de vir o Filho de Deus, pela linhagem de Davi? Irmãos, Jesus, ele estava pregando para aqueles homens, e eles não reconheciam, irmão, porque os olhos deles estavam como que fechados. Mas Jesus estava falando para eles dentro da palavra, que ele devia de padecer na mão dos pecadores, mas que ressuscitaria.
Glória a Deus. Quem pode ler para nós? Aleluia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Glória a Deus. Pode ler em voz alta, irmão. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Isaías, irmãos, o profeta Isaías já havia anunciando que de fato Deus já tinha nos dado um menino, e que o seu principado estava sobre os seus ombros. Jesus começava a pregar para aqueles homens dentro da palavra, irmão, mas eles não conseguiam ver que era o próprio Jesus que estavam caminhando com eles. Por quê, irmãos? Eles estavam com os olhos como que fechados, mas a palavra do Senhor ardia dentro do coração daqueles homens. A palavra do Senhor, irmãos, quando ele começava a dizer para aqueles homens, a palavra começava a queimar dentro dos corações deles. Mas mesmo assim, irmãos, eles continuavam caminhando. A palavra diz que quando eles chegam até o endereço, irmão, aonde eles iam ficar, Jesus, irmãos, ele faz de conta que vai mais adiante. E eles convida Jesus para entrar na sua casa, mas eles não sabiam que era Jesus, porque eles não tinham reconhecido ele ainda. Eles dizem: olha, já está tarde, fica conosco. Jesus então entra, irmão, junto com aqueles homens. A palavra do Senhor diz que ele se assenta na mesa com aqueles homens, e quando ele parte o pão, irmãos, foi no partir do pão que Jesus, aleluia, desaparece diante daqueles homens. Aí, irmão, aquilo que eles não conseguiam ver, agora eles começam a ver de novo. Eles acreditaram que verdadeiramente aquele era o Senhor Jesus. Irmãos, esses homens receberam a notícia das mulheres, irmãos, de que Jesus tinha ressuscitado, mas não acreditaram. Aqueles homens que ouviram falar que ele iria ressuscitar, tiveram a precaução, irmão, de chegar até Pilatos e dizer: olha, esse que foi crucificado, ele dizia que iria ressuscitar ao terceiro dia. Esses homens tiveram a precaução, irmão, de colocar guardas aonde estava o corpo dele, porque sabia, irmãos, que ele poderia estar falando a verdade, e que ele sabia que ele poderia ressuscitar, e isso não seria um bom negócio para eles. Aqueles que era para acreditar, irmão, de que Jesus de fato estava vivo, já não acreditava mais. Tem muitos irmãos ainda, tem muitas pessoas aí, irmãos, que têm uma mentalidade que Jesus ainda está naquele madeiro. Tem muitas pessoas, aleluia, que não acreditam, irmão, que Jesus de fato ressuscitou. Quando nós olhamos, irmão, para a cruz e vimos que a cruz está vazia, irmão, me alegro, porque nós sabemos que ele não faz parte mais daquele lugar, que verdadeiramente ele ressuscitou. E a decepção, irmão, desses homens é porque eles acreditavam, irmãos, que Jesus, ele veio para resolver essas coisas terrenas para eles. Eles acreditavam que Jesus, ele veio para remir Israel, para resolver as coisas dessa terra. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas quando eles entendem, irmão, o que Cristo significa na vida deles, irmãos, se não fosse, irmão, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, irmão, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, se ele não tivesse enviado o seu único filho, para dar para mim e para você a salvação da vida eterna, irmão, nós ia ser julgados, irmão, a eternidade, mortos pelos nossos delitos e pelos nossos pecados. Mas nós somos livres, irmãos, em Cristo Jesus. Paulo, irmão, dizia que, Paulo vai dizer em Filipenses: olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Irmãos, muitas das vezes nós achamos que
que já não tem mais jeito, que já não tem mais saída. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra, irmão, o que era para nós ser, o que era para nós se tornar, irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, nós ia passar pelo julgamento, irmão, eterno. Nós ia ser massacrado, irmão, pela ira de Deus. Não era pela ira do nosso inimigo não, irmão, o próprio Deus ia se irar contra nós. Mas a palavra diz que os nossos pecados, os nossos delitos, os principais estavam sobre os seus ombros. Ele tomou de nós, irmão, todos os nossos jugo pesado e tomou para si. Mas nós somos livres hoje em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, uma pessoa quando leva, irmão, uma sentença de que ela vai ficar presa alguns anos, irmãos, nós sabemos que a condenação máxima aqui do nosso país é 30 anos. 30 anos é a condenação máxima. Nós vimos algumas pessoas, irmão, quando recebe a prisão perpétua, ou quando recebe alguns anos de cadeia, eles se desesperam. Muitos ficam doentes dentro daquele lugar, irmão. A sua cabeça já não é a mesma, mas porque ela começa a imaginar a quantidade de anos que elas vão se passar ali dentro. A maioria dessas pessoas, irmão, que não tem Cristo, que não compreenderam Cristo para a sua vida, se desesperam. Muitas pessoas quando entram, irmão, numa grande prova, numa grande dificuldade, elas se desesperam porque elas não têm Cristo como Salvador da sua vida. Não entenderam que de fato Ele não está morto, mas que Ele já ressuscitou. Nós temos exemplos, irmão, que Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão, aprisionados, mas eles tinham uma confiança, irmão. Olha, se nós morrermos aqui, vai ser o passaporte para nós estar ir mais rápido diante dele. Mas enquanto nós estivermos presos aqui nesse lugar, vamos adorar o nome dele, vamos glorificar o nome dele. E eles adoravam o Senhor, irmão. Irmão, fica imaginando João Batista preso dentro daquela prisão, irmão, do cárcere. Um homem que pregou a vinda de Cristo, que falava sobre o arrependimento, que era chegado o tempo. Você acha, irmão, que ele estava desesperado ali? Não, irmão, ele sabia o lugar que ele estava indo, ele tinha um endereço, irmão. Ele tinha um endereço. Irmão, todo aquele que reconhece Cristo, irmão, na sua vida, como o Salvador da sua vida, irmãos, não se desespera, não se decepciona pelas coisas terrenas. Bendito é o nome santo do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer, irmão, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 14. Vou pedir para alguns irmãos ler para mim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 14. Glória a Deus. Aleluia. Pode ler em voz alta, irmão. Glória a Deus. Essa é a garantia que nós temos, irmão. Se Cristo, irmão, Ele não tivesse ressuscitado, irmãos, nós também, aleluia, não ressuscitaremos. Irmãos, e Paulo, irmão, ele vai continuar dizendo, bendito é o nome santo do Senhor. Versículo 17, ele vai dizer assim, ó, esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanece nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, irmão, ia ser em vão a nossa vinda aqui. O que nós ia estar fazendo aqui, irmão? Do que ia adiantar, pastor, cada culto, cada vez que nós se reunisse aqui, cada alma que viesse chorar aqui na frente, arrependido de seus pecados, do que adiantaria, irmão? Se Ele não tivesse ressuscitado dos mortos.
Do que nos adiantaria se Jesus, aleluia, não tivesse passado, aleluia, pela morte de cruz, pelos nossos pecados? E a primeira característica, irmão, de um cristão que tem Cristo como Salvador da sua vida, irmão, é anunciar a palavra, é dizer, irmão, do seu testemunho, de que Ele ressuscitou. Irmãos, nós vamos ter um exemplo tão simples de Pedro. A palavra do Senhor diz que Pedro, quando ele chega na casa de Cornélio, ele não vai pregar nada de diferente, não vai falar nada de criacionismo, não, irmão. Ele vai anunciar que Cristo verdadeiramente esteve junto com eles, e que Ele morreu, mas que ressuscitou o terceiro dia. Isso foi o suficiente, irmão, para que o Espírito Santo descesse na casa de Cornélio e visitasse todo aquele povo. Aleluia. Só o fato, irmão, de você estar aqui hoje, aleluia, ouvindo esta palavra, e eu dizer para você que Jesus está vivo na sua vida, que você não está sozinho nessa peleja, já era para você, aleluia, glorificar o Senhor, irmão. Era para nós estar mortos pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, mas nós estamos livres em Cristo Jesus. É por isso, irmão, que a palavra diz que mesmo que uma árvore for lançada ao fogo, ao cheiro das águas não cessarão o seu renovo. E só se renova aquele que está diante de Cristo, irmão, porque Ele é a vida. Ele mesmo vai dizer para Marta: eu sou a vida, eu sou o caminho e a vida, Marta. Ainda que esteja morto, todo aquele que crê em mim viverá. Irmão, tem muitos aí que estão mortos pelos seus pecados, pelos seus delitos, porque não tem Cristo ainda como Salvador da sua vida. Estes homens, irmãos, para eles achavam que estava tudo acabado. Por quê? Jesus já estava morto, e já fazia 3 dias, eles não tinham mais expectativa de vida. Eles voltaram para a tua casa desanimados, dizendo: olha, realmente agora para nós acabou tudo, estamos tudo acabado, porque aquele que veio para remir Israel se faz morto. Irmãos, esses homens não tinham compreensão do que é a eternidade. Irmão, a nossa vida perante a eternidade, irmão, é só um pinguinho. Suporta a dor, suporta a cruz. Jesus, Ele vai dizer: olha, tome a sua cruz e te nega a si mesmo, e me siga. Muitas das vezes nós temos que abrir as mãos, irmãos, e anunciar esse Cristo vivo, para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas. Tem muitas pessoas morrendo aí, irmão, e tudo o que eles precisam ouvir é de que Jesus, aleluia, tem um propósito na vida deles. E não tem coisa mais gostosa, irmão, de que você anunciar Cristo a uma pessoa que não conhece a Jesus ainda. Porque a palavra surpreende, irmão. A palavra surpreende. Talvez hoje você não está vendo efeito nenhum. Esses homens, irmão, andavam junto com Jesus, sabia quem era Jesus, e quando Jesus pregava para eles, alguma coisa começava a queimar dentro do coração daquele homem. E o que fazia queimar dentro do coração daqueles homens era a palavra do Senhor, irmãos. Não tem coisa que mais me usa, aleluia, do que a palavra. Paulo, irmão, ele vai dizer para Timóteo, procura te apresentar, aleluia, como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Porque é a palavra, irmão, que vai convencer o homem, aleluia, do seu pecado. É a palavra que vai, aleluia, te orientar na tua vida. Às vezes nós ficamos esperando tantas coisas, irmãos, e a tua resposta está diante de você todos os dias. Porque a tendência nossa, às vezes, mediante, aleluia, uma situação, aleluia, é querer voltar para trás, desanimar, como esses homens. Talvez estou pregando para pessoas aqui hoje, ministrando esta palavra, aleluia, para quem está decepcionado. Irmão, Josué foi um homem que andou junto com Deus, e teve um tempo na vida que Deus, aleluia, apareceu para ele: Josué, você está passando por essa luta porque você parou de meditar, mas medita na minha palavra hoje, de dia e de noite. E eu vou dar um caminho para você, porque a palavra não te deixa perdido, irmão, não te deixa sem resposta, não te deixa, aleluia, desorientado. E o que esses homens fizeram, irmãos,
Quando eles descobriram, irmão, caíram, aleluia, entenderam o que Cristo significa na vida deles, que eles viram que Cristo, irmão, não era só essa vida, mas era toda a eternidade. Eles voltaram, irmão, para Jerusalém, e estava no meio deles, aleluia, e eles ouvindo, aleluia, dizer: olha, já apareceu para Simão. Aí eles resolveram dizer: olha, verdadeiramente é verdade, porque nós voltamos a caminho de Emaús, ele apareceu para nós também, mas foi no partir do pão que nós o reconhecemos quem estava falando conosco. Aleluia. E Jesus, irmão, aparece ressuscitado no meio deles. No meio deles, irmão, aparece ressuscitado e diz: a paz seja convosco. A garantia, irmão, de que Jesus está vivo está aqui, irmão, nesta palavra. No livro de Apocalipse, capítulo 5, João, quando ele vai ter uma visão do céu, ele vai ver o Senhor, irmão. Ele vai ver o Senhor. Só que antes dele ver o Senhor, a palavra diz que ele chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro. Mas quando um anjo se provou até ele e disse: olha, não chores mais, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Irmão, ali, irmão, ele teve a certeza, irmão, do que é ter a vida eterna. Irmão, todo aquele, irmão, que tem Cristo como Salvador da tua vida, tem que ansiar pelo céu, irmão. Você tem que ter o céu, aleluia, como primazia da sua vida. Você tem que saber, irmão, que mesmo que nós passar pela morte, porque não tem como você desviar disso, irmão, é um salário que nós vamos ter que pagar. Está lá em Romanos, versículo 6, Romanos versículo 6, versículo 23, eu já estou finalizando aqui, glória a Deus. Romanos 6, versículo 23, alguém pode ler para nós? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o salário do pecado é a morte, irmão, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, era para nós ser mortos, irmãos, eternamente, mas Jesus ressuscitou, irmão, e se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, e ninguém, irmão, vai poder impedir isso, porque Ele vive, irmão, e Ele está aqui nessa noite vivo. Aleluia. Romanos 8, irmão, capítulo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação mais para você, irmã. Acabou esse negócio agora de maldição hereditária, porque todo aquele que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação mais. A morte já não tem poder mais sobre a tua vida. Ninguém pode mais, irmão, te separar do amor de Cristo. Para você que tem o Senhor como Salvador da tua vida, para você que entendeu, aleluia, que Ele não está morto, mas que Ele vive para todo sempre. É esse Deus, irmão, que nós servimos. É nesse Deus que nós acreditamos, irmãos. Nós não acreditamos naquele Deus, aleluia, que está morto. Nós acreditamos no Deus ressuscitado. Naquele, irmão, que há de vir buscar a tua igreja. Mesmo, irmão, que você amanhã ou depois passar pelo vale da sombra da morte, mesmo que a morte nos tocar, irmão, naquele grande dia, nós ressuscitaremos. E se Ele voltar antes, irmão, nós seremos arrebatados junto com Ele, a igreja de Cristo. Essa é a maior vitória, irmão. A maior vitória é de nós saber, aleluia, que Jesus nos salvou.